Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí para mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou cofundadora da empresa Fascomex. Bom, e hoje a gente trouxe aí um convidado super especial, que já participou diversas vezes conosco aqui na Fascomex, que é o senhor Milton Gatto. Vou pedir para o Milton já se apresentar, pode ser, Milton? Te Claro, peço aí para você claro. falar com o pessoal, por favor. Valeu, obrigado, Sinara, obrigado por mais esse convite, né? Como você mesmo já falou, a gente já teve aí a oportunidade de gravar alguns episódios, né? Temas diferenciados e tudo mais. Mas obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Bom, pessoal, meu nome é Milton Gatto, eu sou consultor da área de comércio exterior. Eu já tenho experiência aí no mercado de quase 39 anos, né, trabalhando com comércio exterior. Sou professor também, né, e além disso eu tenho minhas atividades profissionais em um escritório de advocacia aqui em São Paulo, mais precisamente no interior de São Paulo, né, em Campinas, chamado Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, onde eu sou head da área aduaneira e eu lido aí todos os dias com questões relacionadas a comércio exterior. Então, Sinara, mais uma vez, obrigado, né, da gente poder vir aqui e dividir um pouco aí do conhecimento e também dos casos que a gente experimenta aí no mercado, né? Obrigado. Bom, Milton, eu que agradeço, Milton, pela disponibilidade aí de ter aceitado nosso convite novamente. Sempre muito gratificante aí gravar contigo. A gente sempre consegue aí bons webinários com a tua super didática aqui, é sempre importante. Bom, começando já sobre o nosso tema, né? Nosso tema hoje é bastante específico, bem profundo aí dentro do drawback suspensão. E é o problema que nós temos aí de não cumprimento da exportação, né? E a consequente necessidade de nacionalizar os insumos adquiridos, tá? Então, eu queria que tu Uhum. falasse aí acerca dessa situação problema, pudesse comentar sobre isso, pode ser? Pode sim, vamos até contextualizar, que eu acho que é importante, né, Sinara? Até porque é, a gente não vai transformar aqui o drawback suspensão em um vilão, né? Pessoal, quando a gente fala de drawback, né, existem três modalidades específicas, né? O suspensão, o isenção e o restituição, tá? O suspensão, ele é voltado para operações futuras, ou seja, eu vou pedir hoje um ato concessório do governo, eu vou dizer nesse ato concessório o que eu pretendo exportar e o que eu preciso adquirir de matérias-primas e insumos que serão consumidos no processo produtivo desse item que será exportado. Então, eu tenho um compromisso futuro de exportação. Tá? No isenção, né, que ele é meio queridinho do mercado, porque já está tudo pronto, basta eu levantar os processos passados que eu fiz, né, em até 2 anos atrás, basta eu levantar as DUIs, as DIs, as notas fiscais e apresentar aquele projeto para o governo e pedir a chamada reposição do estoque, agora com isenção de impostos. Como se tratam de operações que ocorreram no passado, eu não tenho nenhum comprometimento com exportações, porque elas já foram realizadas no passado. E o drawback restituição, que muito embora ele esteja em vigor, né, ele basicamente ele caiu em desuso, né, as empresas hoje elas preferem utilizar o drawback, o isenção e não o restituição, por várias questões, burocracia, tempo, a sistemática da restituição de tributos, enfim, tá? Existe o drawback restituição, mas ele basicamente caiu em desuso. Mas vamos lá, o cerne aqui da questão é o drawback suspensão, que te compromete com operações futuras. Eu sempre gosto de brincar em webinários, em aulas que eu faço, Sinara, em palestras, né? Porque o que que é o drawback suspensão? Pensa o seguinte, atualmente, a questão relacionada ao drawback, o suspensão, e também o isenção, né? Ambos eles são coordenados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? É o Geraldo Alckmin, que ele acumula funções de vice-presidente da República e também de ministro. Que eu costumo brincar. O Geraldo não te chamou lá.
né? Foi você que montou um plano de exportação, você que disse, olha, eu vou exportar isso aqui, quantidades, valores, classificações fiscais. E para que eu exporte isso, eu preciso adquirir as matérias-primas X, Y, Z nas respectivas quantidades, valores, classificações fiscais, matérias-primas e insumos que serão consumidos no processo produtivo desse bem que será exportado. Então você apresenta ali um plano de exportação. Plano de exportação vinculado, né, de forma combinada ou não, à importação de matérias-primas ou até à aquisição no mercado local. Tá? Enfim, você fica comprometido com aquilo que você disse que você ia exportar. Então, pegue ali uma suposição, você falou que ia exportar 1.000 unidades do produto hoje que você produz. Então, você consumiu as matérias-primas e insumos para fabricar aquelas 1.000 unidades. Na eventualidade do não cumprimento desse ato concessório, de novo, foi você que disse que ia exportar 1.000, tá? Aí o governo vai te cobrar por isso. O que que ele vai te cobrar? Eventualmente, você tem no estoque, Sinara, matérias-primas, insumos que são necessários a produzir aquilo que você não vai exportar. E aí é que vem o problema da inadimplência do ato concessório. Ou aquelas matérias-primas, insumos que acabam sobrando no seu estoque, invariavelmente vão ter que ser nacionalizados. Eu vou ter que pagar o imposto para aquilo. E aí, Sinara, é aquilo que eu falo, né? O drawback, suspensão, uh, quando ele não é cumprido, sim, ele vira uma bomba de retardo, né? E essa bomba de retardo vai acontecer o quê? Em determinado momento, eu vou ter que pagar os impostos devidos daquelas matérias-primas e insumos que estavam suspensos, multa, juros, vou ter que atender toda uma burocracia e aquilo tudo vai me trazer uma dor de cabeça. Porém, pessoal, não levem essa questão como o drawback suspensão é um grande vilão. Tem gente que já falou isso para mim, vou fazer drawback suspensão para quê? Para pagar multa? Não, espera um pouco. Existem controles a serem exercidos. A gente sabe que, eventualmente, a situação ela pode fugir do seu controle. Por exemplo, uma quebra de contrato. O seu cliente, Sinara, lá do exterior, ele te liga e fala, Sinara, não quero mais. Você fala, não, mas peraí, mas eu já tenho tudo aqui preparado para te mandar o material que está faltando. Não, mas Sinara, mas eu não quero mais, eu estou com um problema financeiro aqui no meu país, eu estou com um problema político, estou com um problema ambiental, um tsunami, por exemplo, tá? Eu não quero mais. Não, mas e agora que eu faço com o drawback? Bom, Sinara, não sei, eu sei que eu não quero mais. Então, eventualmente, estas situações, elas podem fugir ao controle. Porém, a empresa que ela utiliza o drawback, ela tem condições, sim, de corrigir essa situação no meio do caminho, para que possa impactar o mínimo possível no seu dia a dia. Agora, é claro, né? Se você não tem um controle, não tem um acompanhamento, você não faz aquilo que a legislação determina, aí sim, né? Os problemas eles vão vir, como eu já falei aqui, carregados de multas, juros, correções e toda aquela dor de cabeça, né, Senara? Mas, de novo, pessoal, não levem o drawback suspensão como um grande vilão. É uma ferramenta extraordinária, extraordinária, e quando bem trabalhada, traz aí benefícios enormes para as empresas, né, Sinara? Sim, com certeza. Basta ter um bom controle, né, Milton, e acompanhar de perto, né? O problema é que algumas empresas às vezes abrem um ato concessório, tem aquelas empresas às vezes que só querem abrir atos concessórios, mas não tem um controle, né? Daí sim é um risco grande, né? O ato É um concessório precisa risco ser grande. gerido, né? Precisa ser gerido, precisa ser controlado, acompanhado, né? Então, isso você pode fazer por planilhas, de forma manual, pode também utilizar sistemas, né?
Até aqui na Sim, Tascomex a gente tem sistemas, né, de controle de ato concessório, então dentro do nosso sistema consegue acompanhar todos esses saldos, né? Mas não necessariamente, dependendo do tamanho do teu ato também, nem precisa de um sistema, né? Até dá para fazer com as ferramentas que o próprio governo te dá, mas o importante é não sem deixar de dúvida. acompanhar, né? O problema, Sem dúvida, o sistema ajuda bastante, né? Quando você tem aí um ato concessório, assim, de grandes volumes vinculados à exportação, aquisição de matérias-primas e insumos, né? Ou quando você tem muitos atos concessórios, né? Na minha experiência profissional, Sinara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa em que ela chegava a ter uma média, não, ela chegou a ter um pico de 150 atos em um ano, né? Então, assim, você sim, hoje trabalhar com um, dois atos concessórios, é o que você falou, o próprio sistema do governo, né, ele te oferece acompanhamento, identificação de saldos, as baixas que foram promovidas, tá tudo ali, né, o sistema do drawback do governo. E sistemas ajudam bastante, controles através de planilha Excel, que seja, né? O que não pode é deixar o ato concessório à deriva. Aí não. isso. Aí é problema na certa. Exatamente. Bom, Milton, eu tenho uma outra pergunta selecionada aqui para te fazer, mas de certa forma você já respondeu nas entrelinhas da anterior, mas deixa eu te fazer, vamos destacar isso aqui, tá? Quais que são Bom, os impactos aí para o beneficiário do ato, né, relativos à não comprovação da exportação, ou seja, né, qual que é o risco para o exportador? tá, vamos lá. Vamos dividir isso em momentos, tá? Quando você fala o não cumprimento do ato, vamos colocar assim, vamos pegar uma hipótese de não cumprimento total do ato concessório. Tá? Você disse que exportaria, vamos pegar ali o volume que eu falei, 1.000 unidades, o que quer que seja, você adquiriu matérias-primas, adquiriu insumos que seriam destinados ao processo produtivo dessas 1.000 quantidades, tá? Essas matérias-primas, insumos, eles estão beneficiados, então, com a suspensão dos impostos, né? Há de se notar que a suspensão do imposto é chamada isenção condicionada. Fica suspenso até que você promova a industrialização e a exportação. Perfeito? Vamos imaginar uma hipótese, Sinara, do não cumprimento total. E ainda dentro dessa hipótese, dois momentos. Tem aquele momento que a gente chama de denúncia espontânea, né? Dentro ali do período regulamentar, o próprio beneficiário, ele apresenta para o governo as desculpas necessárias e, paralelamente, aí as ações que devem ser realizadas em função daquelas matérias-primas e insumos que estão lá no estoque. Eventualmente é a nacionalização. Então, ele vai pagar ali os impostos que estavam em suspensos, com a devida correção monetária, tá? Nesse caso, né, apresenta-se ali a correção, e apresenta, obviamente, tudo isso para o governo, dizendo, olha, eu regularizei a situação. O que pode ocorrer numa situação dessas? A atual legislação, a Portaria 44, né, de 2020, ela determina que a Secretaria de Comércio Exterior ela poderá indeferir futuros atos concessórios onde as exportações não tenham sido comprovadas no passado. Isso, na verdade, Sinara, foi uma situação que o governo identificou que algumas poucas empresas utilizavam o ato concessório como fluxo de caixa. Então, eles acabavam adquirindo matérias-primas e insumos sem o pagamento dos impostos, né, suspenso, ficava com aquilo durante um período de até 24 meses e depois nacionalizava e governo, desculpa aí, olha, eu não consegui fazer a exportação, mas está aqui a nacionalização. O governo falou, não, mas pera um pouco, o ato concessório não é utilizado para fluxo de caixa. Então, assim, uma das primeiras consequências, quando você tem a inadimplência total do ato concessório, você poderá ter futuros atos concessórios negados pelo governo. O governo, tipo, vai te dar uma punição. Fala, não, você não exportou lá no passado, por que você está pedindo outro ato concessório agora? Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese
É quando você tem o ato concessório, de novo, você tem ali um volume para exportar de 1.000 itens, e vamos imaginar que você tenha exportado, 50% disso, tá? Chegou o período do vencimento do ato concessório, lembrando que o ato concessório, quando ele é deferido, ele tem um prazo de 12 meses, você pode prorrogar, é uma opção que você pode prorrogar por mais um período de 12 meses. Então, no total, você tem 24 meses. Se você prorrogou, né, ou se você vai encerrar ali o ato com um ano mesmo, enfim, e você exportou apenas a metade. Aí o que que acontece? De novo, aqui duas hipóteses. Ou você faz a chamada denúncia espontânea, você toma as ações necessárias em relação às matérias-primas e os insumos que estão parados no estoque e, consequentemente, não serão utilizados, né, na exportação, porque você não vai exportar mesmo. Ou, em uma hipótese, Sinara, que infelizmente acontece com certa frequência, e acontece porque não existe o acompanhamento da operação, é quando o ato simplesmente vence, o importador não toma nenhuma ação. Aí é o pior dos cenários, né? Porque aí, ao identificar uma situação destas, aí quem que entra na jogada não é nem mais a Secretaria de Comércio Exterior, é a Receita Federal. E aí ela vai cobrar os impostos acrescidos de multa, juros, correção e toda aquela dor de cabeça que a gente já sabe, tá? Então, assim, são consequências, ambas, né? Seja através de você não ter exportado nada, ou você ter exportado apenas parte daquilo que você previu que exportaria, são consequências que vão aborrecer ali, com certeza, a empresa beneficiária, tá? Então, assim, aquilo que você mesma falou, logo no início aqui das nossas conversas, a questão do acompanhamento do ato concessório, né? Se não de forma diária, né? É difícil, né? Você fazer exportação todos os dias e tal, mas pelo menos a cada semana, ou que seja, a cada 15 dias, você não tem esse acompanhamento do que está ocorrendo, do que está acontecendo, até para tomada de decisões, né, Senara? Aí é a pior das hipóteses, e aí sim, o contribuinte ele vai se prejudicar com isso. Mas veja que essa questão relacionada a, a, a ser prejudicado é porque não foram tomadas ações necessárias. Sim. Porque E não foi, o ato concessório não foi acompanhado, não foram tomadas as ações necessárias. Então, assim, é, parece que eu estou defendendo o suspensão, né? O drawback suspensão. Na verdade, eu estou mesmo, eu estou defendendo. Eu, particularmente, eu sou fã do drawback suspensão. Eu acho uma tremenda de uma ferramenta. Então, assim, eu não consigo é, aceitar argumentos de que é um sistema que foi feito para dar errado para você pagar a multa. Por favor, não é por aí. Isso é um pensamento muito pobre pensar, não, o governo criou isso para você pagar a multa. Não é isso, gente, por favor. É um incentivo para exportar, né? Ele é uma ferramenta extremamente poderosa, né, Sinara? sim, com certeza. Fazendo corretamente, né, e tendo todos os controles, você pode ter muito benefício, muita vantagem, né, Uhum. financeiramente. Aproveitando esse nosso tema, Milton, o que eu queria te perguntar acerca dos prazos, né? Qual que é o prazo que o beneficiário do ato tem para relatar, né, essa necessidade de nacionalização e quando que ela pode ser feita? Vamos lá. Quando você pede um benefício destes, né, que você submete à prestação do governo, o ato concessório, com a identificação de tudo aquilo que será exportado e a identificação das matérias-primas e dos insumos que serão utilizados, e esse ato concessório ele é deferido, ele tem o prazo de validade de 12 meses, um ano. Significa que durante um ano você tem que importar aquilo que vai importar,
você ou adquire no mercado local, de forma combinada ou não, né, o drawback permite isso, industrializa e exporta. Então você tem um ano para fazer isso. Eventualmente, esses 12 meses, Sinara, eles não são suficientes para você, porque você tem ali um ciclo de produção diferenciado, ou eventualmente você quer se precaver de um problema com uma inadimplência no exterior, enfim, tal. Você pode prorrogar, tá? Pessoal, é muito importante, tá? O drawback, o sistema, ele não avisa você que o sistema, que o programa, que o ato concessório, desculpa, que o ato concessório vai vencer, tá? E esse é um acompanhamento que você tem que fazer. Anota aí no calendário do celular, do seu gerenciador de e-mails, enfim, o vencimento do ato concessório. E, Sinara, muito importante, não deixe para prorrogar no último dia. A legislação diz, né, a portaria 44, ela diz que você pode prorrogar, inclusive, no último dia de vencimento do ato concessório, lá no dia 365, né, que é de um ano, tá? Eu, particularmente, eu sugiro que essa prorrogação não seja realizada no último dia, tá? Já, eu não, mas já clientes já relataram problemas em prorrogar o ato concessório no último dia. Teve um caso até bem marcante, Sinara, de uma empresa que prorrogou no último dia, e o último dia era uma sexta-feira, né? E na semana seguinte, quando começaram a fazer as exportações, lá pela terça, quarta-feira, já acusava que eles não tinham ato concessório. O sistema deu algum problema no sistema, não sei se deles, do governo, enfim, só eu não acompanhei, não foi prorrogado, eles perderam o ato concessório. O que eu faço, Sinara, até para tornar a vida um pouquinho mais fácil? Quando eu trabalho na abertura de um ato concessório para um cliente, uma suspensão, a partir do momento em que ele é deferido, ele tem então um prazo de validade de um ano, né? Ele já sai com validade de um ano. Imediatamente eu já entro lá na opção prorrogar e já prorrogo mais um ano. Ah, mas não precisa esperar um ano? Não, eu prorrogo imediatamente. Então eu já entrego para o cliente com 24 meses, né? Mesmo que ele me diga, não, mas a gente pretende cumprir esse ato aqui em 6 meses, 8 meses. Não tem problema, não tem problema. Não há problema nenhum. Eu, particularmente, eu prefiro, né, Senara, como eu sempre digo, né, trazer a água daqui de cima um pouquinho aqui para baixo, né, para poder respirar, né? Então, eu já prorrogo para os 24 meses. Se ele vai quitar essas obrigações em 6 meses, 7 meses, 8 meses, menos de um ano, não tem problema, vai lá e dá baixa no ato concessório, né? Mas é uma técnica que você tem para trabalhar um pouquinho mais tranquilo. Agora, de novo, né? Não é porque você prorrogou lá 24 meses que você vai encostar ali o ato e deixar ele à deriva, né? Acompanhamento sempre, sempre que se faz necessário, tá? Então, o prazo é esse, é um ano prorrogável por igual período. Dentro desse período, você adquire as matérias-primas insumos, sejam elas importadas ou adquiridas no mercado local, industrializa e exporta, tá? Vai fazer a baixa do ato concessório? A mesma coisa, né? Antes do vencimento. Até porque, né, Sinara, se você não fizer baixa do ato concessório dentro do vencimento, o próprio sistema, ele encaminha o ato concessório, aí sim, ele faz automático, né? Ele encaminha para baixa. E também, ele não vai te perguntar, olha, você está devendo exportação, você ainda não registrou nota fiscal, você não baixou a importação, ele encaminha para baixa de forma automática, sem questionar saldo e nada. Aí o resto é consequência. Então, de novo, aí a necessidade do acompanhamento dentro desse período de validade, Sinara. Sim, perfeito. Essa tua dica aí é muito boa, de já prorrogar desde o início, né? É para garantir, né? Exatamente. Porque não há problema algum de você baixar o ato concessório antes, né, desse tempo, então é só um Absolutamente. recurso a mais de segurança aí, né? Bom, Absolutamente. Milton, e referente à base legal, qual que é a base legal que permeia aí, não só o drawback, mas também essa questão da nacionalização, do não cumprimento do ato? Bom, vamos lá.
Bom, o drawback, ele está lá no regulamento aduaneiro, né, dentro do livro 4, que é o decreto 6759, e o livro 4 ele fala dos regimes aduaneiros especiais e dos regimes aduaneiros especiais aplicados em áreas especiais. O drawback está ali dentro, se não me falha a memória, é no artigo 383. Agora, a operacionalização do drawback, ela está concentrada na portaria CSEX 44 de 2020, tá? Então, assim, você quer estudar o drawback, você quer implementar o drawback, pega a portaria 44, tá? Portaria 44 de 2020. Essa portaria, ela tem 80 e poucos artigos, 86, 87 artigos, tá? Porém, ela é dividida em 5 capítulos. O capítulo 1 fala do drawback suspensão, o capítulo 2 fala do drawback isenção, o capítulo 3 fala dos regimes atípicos, que são aqueles destinados aos estaleiros e às empresas que trabalham com licitação internacional, que é a Lei 8.032 de 90, o artigo, o inciso 4, que fala de algumas alterações que foram promovidas na legislação, e o inciso 5, que fala de outras disposições. Mas, basicamente, ali, o suspensão se concentra ali no capítulo, né, não inciso, desculpa, é no capítulo 1, tá? Vai do artigo 1º até o artigo 45, 46, não me fala a memória, ali você tem toda essa disposição. Aliado a isso, Sinara, o que eu sempre sugiro também é entrar lá no Siscomex e baixar os manuais do drawback. Ali você tem o manual drawback suspensão e você tem o manual drawback isenção, tá? Tanto suspensão quanto isenção, o que eu costumo dizer é que estes manuais, eles são verdadeiras cartilhas. Por quê? Ele mostra a imagem da tela do sistema, do drawback, tá? E do lado esquerdo e do lado direito instruções do que mencionar nos campos daquela tela, tá? Então isso ajuda muito, muito na elaboração do drawback suspensão. Portaria 44 e o manual drawback suspensão. Só com essas duas ferramentas você já tem condições de fazer bastante coisa, viu, Sinara? Bastante coisa mesmo. Sim, perfeito. Realmente, os manuais são muito bons, eles bem detalhados, né? Então, toda essa parte bem prática, bem operacional ali, tu tem todo um passo a passo, tem todo um Exatamente. guia realmente de como executar as atividades lá dentro do sistema do governo, né? Lembrando que tem tanto um manual de drawback isenção e um manual do drawback suspensão, né? Suspensão, exatamente, são dois manuais distintos. Como a gente está falando aqui de suspensão, é um PDF, baixa lá o PDF, dá uma olhada, dá uma lida de forma antecipada, até entender, né, quais são as informações necessárias para a elaboração do drawback suspensão. Uhum. Bom, agora eu queria te perguntar referente ao cálculo, né, da nacionalização, se puder comentar um pouquinho a respeito disso, né? Então, quando a gente não tem o cumprimento aí do compromisso de exportação, como que é executado, assim, de forma resumida, né, esse cálculo e quais os impostos Uhum. que devem ser recolhidos e quais são as multas e juros aí que precisam ser recolhidos, né? Vamos lá. Primeiro, né, quando a gente utiliza o drawback suspensão, aquelas matérias-primas e insumos que serão importadas, elas têm a suspensão do imposto de importação, além do IPI, PIS, COFINS e do Maria Mercante, tá? Aí você, que não é de São Paulo, você vai verificar no regulamento ICMS do seu estado, vai ter alguma disposição similar nesse aspecto. Então você tem os tributos aí suspensos. As aquisições no mercado local, IPI, PIS, COFINS e também a questão relacionada ao ICMS. Esses são os impostos que você fica na condição de suspensão. Lembrando, Sinara, que a nacionalização, tá, é uma das previsões que está no artigo 44, né?
Por quê? Porque existem outras disposições. Por exemplo, se você não vai cumprir o compromisso, então lá na portaria 44, deixa eu lembrar a ordem mais ou menos, ele fala, em relação às matérias-primas e insumos importados, a devolução para o exterior, tá? Eventualmente a devolução ela não é factível. O seu fornecedor lá no exterior fala, não, eu não quero mais isso, eu já te vendi, já estou com o dinheiro aqui, não quero mais isso e também não vou te devolver dinheiro. Então, eventualmente, a devolução para o exterior, ela não é uma oportunidade. A portaria 44 também fala a destruição, tá? A destruição, pessoal, não é jogar no lixo, que nem eu já vi gente fazer, tá? Isso não é destruição. A destruição é chamada destruição assistida. Eu tenho que fazer um requerimento, pedir para a Receita Federal que eu vou destruir aquilo. E eu vou ser orientado como, quando e onde que eu vou destruir aquilo. Inclusive tem assistência, né? Tem acompanhamento de um perito. Então, assim, a destruição, eventualmente, ela é cara, tá? E ela tem uma burocracia. A lei não, a portaria ela fala também a possibilidade de entrega dos bens para a Fazenda Nacional. Eventualmente a Fazenda não quer aquilo, vai falar, o que eu vou fazer com isso? É, insumo, matéria-prima, às vezes é um produto químico tão específico, eventualmente então também não é uma opção, tá? Ah, e aí o que acaba. Também tem a possibilidade de troca, né, para outro regime aduaneiro especial, só que mesmo você trocando para outro regime aduaneiro especial, né, você vai ter o cumprimento daquele regime também com prazos similares e tudo mais. Então, todas essas quatro alternativas, eventualmente, elas não são factíveis. O que acaba sobrando? A nacionalização, né? E a nacionalização, o que é? Apurar quais são os impostos, IPI, PIS, COFINS, Maria Mercante, CMS, quanto que está suspenso, e aí fazer a nacionalização. Aí vai ter que pagar todos os impostos, com juros, correção, né? Toda a dor de cabeça, sem falar de prestar esclarecimentos disso, né? Nos chamados incidentes, né, Sinara? Os incidentes lá no manual, ele tem um, uma parte específica que ele fala do registro dos incidentes. O que é um incidente? Eu falei que ia exportar 1.000, exportei 500, vou deixar de exportar os outros 500. Você vai ter que registrar isso. Você vai ter que colocar isso à disposição do governo, vai ter que explicar ali o incidente. E os impostos, então, em relação àquilo que ficou tudo suspenso, deverão ser recolhidos. Aí você tem o recolhimento do imposto, né? E aí você tem a Lei 9.430, artigo. Peraí que eu tenho uma colinha aqui. Artigo 61 da Lei 9.430. Então ela fala das multas e juros. Então você vai ter a multa nada mais é do que a Selic, né? Aí você tem o valor selicado, de imposto por imposto, e mais a multa que está limitada a 20%, tá? Mas tem a correção, que é a Selic, e mais a multa. Então, todos esses débitos com a Fazenda Nacional, tá? Você tem isso. Em relação ao imposto estadual, Sinara, aí de novo, né? Como estamos falando de um imposto estadual, aí cada estado tem ali a sua disposição. Então, eventualmente, você encontra também nos regulamentos do ICMS, do estado onde se encontra estabelecido o beneficiário ali do drawback, disposições de multas também em relação ao ICMS. Então, o que você vai ter que fazer? Eu vou ter que calcular o imposto de importação, selicado com multa, IPI, selicado com multa, PIS, COFINS, né, selicado com multa, ICMS, selicado e também com multa. Aí a multa tem que verificar de novo no regulamento ICMS do estado em que você se encontra, tá? Então, assim, você vai ter que corrigir todos os valores, né? Fazer o recolhimento através de DARF, fazer o pagamento desses impostos e apresentar para a Receita Federal, tipo, olha, tive aqui um problema, o incidente, ele está registrado, ele está identificado, e aqui está a solução que é
então, o recolhimento dos impostos com o pagamento de multa e juros, né? Todos os acréscimos que são devidos. De novo, Sinara, isso vai trazer um desconforto para a empresa, vai trazer burocracia, perda de tempo, isso sem falar no desencaixe financeiro, né? Isso sem falar no dinheiro todo que tem que ser pago. Mas, de novo, por quê? Porque o ato concessório ele foi descumprido. E é claro, né? Foi descumprido por quê? Eventualmente o problema nem é ali do importador. Ele foi pego ali, como a gente já falou anteriormente, é uma situação política, uma situação econômica internacional, isso atrapalhou o cliente dele, o cliente ligou e falou, Sinara, estamos encerrando aqui o nosso relacionamento, não vou comprar mais nada de você, né? Então, eventualmente, ele vai ficar sujeito a esse tipo de coisa, mas não tem jeito, vai ter que fazer o recolhimento dos impostos que são devidos aí dentro do processo todo. Sim. Ou seja, né? Se não tiver controle, vai sair caro essa brincadeira, né? Sai muito caro, Sinara, Precisa administrar sai certinho muito caro. esses atos concessórios aí. Bom, a minha Sabe uma próxima. outra dica que eu dou? Sim, pode falar. Oi, sabe uma outra dica que eu dou, Sinara? Toda vez que você, né, que está nos ouvindo aqui, for trabalhar com o drawback, sua empresa ela nunca trabalhou com drawback e tal, ou mesmo que já tenha experiências em trabalhar com o drawback, Sinara, eu sempre sugiro criar um comitê interno do drawback. Né? Quem é que tem que fazer parte desse comitê interno? Obviamente, os colaboradores da área de importação e exportação, é inegável. Tá? Quem mais fazer parte desse comitê? Pessoal da área de produção. Alguém, um engenheiro de produção, o quê? Porque ele está 100% envolvido, né? Tem que produzir para exportar. Alguém da área jurídica, alguém da área fiscal, tá? E principalmente alguém da área financeira. Até para que todo mundo saiba, né, Sinara, de onde a gente saiu, para onde a gente está indo. O drawback, pessoal, ele não é do departamento de importação ou do departamento de exportação. Enfim, ele não é do departamento de comércio exterior. Ele é da empresa, tá? Então, assim, se eu puder ter um comitê onde tenha pessoal da área de comércio exterior, produção, o fiscal, o jurídico e alguém da área financeira, né, para tomar exatamente as decisões, né, Sinara? Você vai fazendo um acompanhamento, vai sabendo como é que está o ato concessório, até para se tomar a decisão. Falar, olha, a gente não vai cumprir esse ato concessório, porque estamos tendo problemas aí no mercado internacional com os nossos clientes, então vamos optar pela baixa agora desse ato concessório. Mas aí pelo menos todo mundo está sabendo, né, Sinara? O que acontece invariavelmente são situações de que o ato ele foi descumprido, tá? E alguém tem que bater lá no financeiro e falar, olha, precisa de tanto de dinheiro para fazer essa nacionalização aqui. Né? E o financeiro, obviamente, né, vai falar, pô, não tem nada provisionado, nem sabia de onde veio isso, assim do nada, né? Então daí essa importância do financeiro também poder acompanhar para poder saber, né, de novo, de onde saiu e para onde está indo, né, Sinara? Sim, boa dica também. Milton, e outra coisa, tudo isso que a gente está falando, ele precisa ser registrado dentro do sistema, né? Então, se acontecer algum incidente, né, como a portaria lá trata, né, como Isso, incidentes, né? E aí, ocorrendo essa exatamente. situação, agora falando de uma forma mais prática, né, isso precisa ser registrado, né, dentro do sistema. Sim, precisa ser registrado, tá? Quando o ato concessório ele é aprovado, né, Sinara, aqui agora eu tô tentando lembrar as telas direitinho, né? Mas quando você tem o ato concessório aprovado, quando você entra no sistema, você tem um menuzinho, né? Em que vai desde, por exemplo, imprimir o ato, registrar nota fiscal, dar baixa, enfim, né? Incluir novas mercadorias. Tem ali as opções, né? Inclusive a opção do registro de incidentes, que se eu não me engano, o caminho é em baixa do ato concessório. Né? Aí quando você abre a baixa, aí aparece registrar incidentes. Sim, aí então você vai registrar no próprio ato concessório,
né, a situação do porquê que quantidade XYZ de material não será exportado, né, que é basicamente uma satisfação que está sendo dado ali, e também já deixando o ato preparado para ele ser baixado de forma parcial, né, Sinara, que você não vai cumprir totalmente. Lá naquele manual que eu falei, o manual da suspensão, de novo, ele traz ali a tela e as informações, como que essas informações devem ser registradas ali em termos de incidentes. Isso é importante, né, Sinara? É importante até para que possa depois fazer a baixa do ato concessório. Sim. Bom, Milton, a gente já está chegando aí ao final do que a gente tinha previsto aqui de perguntas e de planejado Uhum. para o nosso webinário, né? O que eu queria te pedir, se tu tem alguma outra dica, digamos assim, referente a drawback, não, e até mesmo se quiser falar de um modo geral, incluindo drawback e isenção também, fica à vontade. Já deu várias dicas, né? Eu Claro. estou te pedindo mais dicas ainda, poxa Não, vida. vamos lá, faz parte, faz parte. Pessoal, como foi falado, tá? O drawback ele é um incentivo para exportar, tá? Tanto isenção quanto o suspensão, tá? Como o suspensão ele vincula a empresa a compromissos futuros, né? Essas dicas que foram dadas, tipo a prorrogação já opcional, né? Antes mesmo do seu vencimento, a criação de um comitê, o acompanhamento dos vencimentos, né? Ahn, eu traria mais uma dica, Sinara, até em função daquilo que eu vejo no mercado. Invariavelmente, quando você fala drawback e tal, então, assim, o primeiro elemento no drawback suspensão você tem que identificar é o que e quanto você vai exportar, tá? Ah, veja só, pessoal, você está trabalhando com previsões de exportação. Tudo bem que, eventualmente, você está trabalhando aquele drawback já com pedido fechado. Você tem um cliente lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, que ele já fechou aquele lote, tá? Só que você vai cumprir aquilo durante um período de tempo. Então, você tem um período ali de até um ano para promover isso daí. Pessoal, é óbvio que no meio do caminho pode ocorrer algum problema. É claro que a gente vai trabalhar, né, para que não ocorram problemas, mas eu tenho que estar ciente de que um problema ele pode ocorrer. Então, de novo, a questão do acompanhamento. Uma outra dica que eu dou, Sinara, é exatamente nessa questão da previsão das exportações, tá? Invariavelmente eu vejo empresas que colocam ali uma previsão de um volume de exportação que eles nunca realizaram isso no passado. Então ele coloca lá, não, vamos exportar 1 milhão de itens. Ó, peraí, de onde veio essa previsão de exportação? Não, como é drawback, é tranquilo, pode pôr aí 1 milhão que a gente vai fazer tranquilo. Espera um pouco, faz o levantamento, sei lá, dos últimos 2, últimos 3 anos, tá? A empresa nunca exportou nem metade disso daqui. De onde saiu esse número de 1 milhão de itens? Fazer um número, Sinara, mais próximo da realidade. Nem para cima, nem para baixo, tá? Assim, algo que você possa, eventualmente, baixar o ato concessório sem maiores problemas, tá? Ou, eventualmente, pedir um novo ato concessório, tá? Lembrando que não existe ato concessório complementar, tá, gente? Existe ato concessório. Então você tem 1, 2, 3, como eu falei, a empresa chegou a ter 150 atos concessórios no mesmo ano. Não são complementares. São complementares no intuito de atender a um pedido, atender o cliente, ok. Mas entre eles, né, você não compensa um ato concessório com outro ato concessório. Isso, inclusive, está escrito no próprio ato concessório, quando você vai fazer o registro, na, na- ali na. Quando você assina, né? Quando você registra o ato concessório, a declaração Tem ali, um né? termo, né? Declaração, O né? termo de responsabilidade. Obrigado, Isso. Sinara, exatamente isso. Termo de responsabilidade, tá? Então, assim, trabalhe com números mais factíveis, tá? Trabalhe com números assim mais ponderados, mais conservadores, do que eventualmente aí colocar um número absurdo. Eu já vi casos, Sinara, de empresa colocou ali um número de previsão de exportação assim.
um negócio absurdo. Assim, e na primeira aquisição de importação das matérias-primas, eles não adquiriam nada no mercado local, era tudo importado. Na primeira importação, ele já importou tudo o que era necessário para exportar todo aquele volume que ele falou que ia exportar. O que aconteceu 6 meses depois? O cliente lá fora falou: olha, não quero mais. Eles tinham estoque abarrotado, Sinara, de matérias-primas e insumos. E agora? Poxa, você tem um ano para importar, industrializar e exportar. Você pode cumprir quantas exportações forem necessárias até você chegar naquele número que você mesmo disse que ia fazer. Então, assim, procura conjugar as suas exportações com as importações, né? Então, aquelas continhas básicas, colocou o pedido, né? Colocou o pedido, o tempo de produção lá no exterior tem 20 dias, mais 30 dias de embarque, até a nacionalização, então estão falando aí o quê? 2 meses, né? Para chegar aqui para chegar dentro da empresa, né? Veja, eu não estou cravando esse número, né? Estou supondo aqui. 2, 3 meses para chegar. Aí quanto tempo para fazer a produção? Ah, mais 2 semanas. E para exportar? Então, trabalha dentro desses hiatos, né? Dentro desses períodos. Você não precisa adquirir tudo. Ou então até pior, Sinara, que eu já vi. Até pior. Isso aconteceu comigo. Estava fazendo o planejamento de um drawback, suspensão. Então, ou seja, operação futura, né? Então, estava ali montando o processo, montando a documentação, né, montando os laudos técnicos e tal. Um belo dia, o cliente me liga e fala: olha, já comprei toda a matéria-prima e insumo. Eu falei: como assim comprou matéria-prima e insumo? A gente nem deu entrada no ato concessório. Ah, não, recebi uma oferta assim super tentadora, comprei tudo. Eu falei: mas você comprou Caramba, tributado? Né? Ele falou: meu é, Deus. comprei tributado, não dá para jogar no drawback? Eu falei: dá, só que agora é um drawback isenção, e não mais o suspensão. Ele inverteu a ordem, furou todos o planejamento, já deu impacto no fluxo de caixa, né, porque ele teve que tirar dinheiro para pagar imposto. Ah, mas Sim, eu pensei que dava para jogar no ato concessório e depois reaver os impostos imediatamente. Eu falei: não, agora, amigo, agora tem que industrializar, exportar, aí gerar, né, gerar não, desculpe, obter as notas fiscais, as DIs, a DUI de exportação, montar um quadro consumo, apresentar laudo técnico. Nossa, isso aqui a gente vai conseguir só daqui 6, 7 meses e olha lá, né? Aí ficou sim, bravo comigo. Eu falei: mas eu falei para você que a gente estava planejando ainda está aqui, está escrito no e-mail, né? As aquisições depois do ato concessório. Aí depois voltou, falou comigo, falou: que eu recebi uma proposta e tal. Aí complicado, né, Sinara? Aí é bem complicado. Própria empresa jogou contra ela mesma, né? sim. Mas, pessoal, tem um planejamento, tem uma ordem que as coisas acontecem, tá? Então, assim, vale muito mais a pena gastar bastante tempo no planejamento para depois colocar em execução. Muita gente já senta lá no ato, no drawback, né, Sinara? Já começa a fazer sem planejamento nenhum. Quer ver um probleminha que ocorre muito no drawback suspensão? Também no isenção, mas no suspensão ele vai trazer um complicômetro a mais, Sinara, é a unidade de medida estatística, né? Quando você lança lá no drawback, pessoal, a unidade de medida estatística ela está vinculada com a classificação fiscal. Você não muda isso. Então, por exemplo, petróleo é metro cúbico, tecido é quilo, parafuso é quilo, rolamento é unidade. Então, a unidade de medida estatística, que é o que nós registramos no Siscomex, ela varia de acordo com a classificação fiscal. Quantas e quantas vezes, Sinara, a pessoa está registrando ali no Siscomex a unidade de comercialização, a quantidade na unidade de comercialização, mas ela não percebe que ali está sendo registrado é a quantidade na medida estatística. Então ele registrou, por exemplo, itens, quando na verdade era quilo. Isso dá uma distorção, pessoal, Sim. gigantesca, É, gigantesca, né? E foi deferido o ato concessório e depois não conseguiam fechar. Quando eu olhei, eu falei: mas pera um pouco, isso aqui está errado. Né? Foi um caso que veio até mim, depois que eles não conseguiam fechar o ato concessório, aí que reparou-se que existia
esse erro aí. Então, tomem cuidado com esses pontos, pessoal. Planejamento. A gente não quer, obviamente, pagar multa, não quer pagar juros, né, não quer pagar imposto atrasado, mas isso aí advém exatamente do ato concessório não cumprido, né, Sinara? Né, onde não Sim, foi feito um gerenciamento, não foram tomadas ações para que isso não impactasse negativamente, infelizmente. sim. Essa questão que você comentou da unidade de medida estatística, ela é realmente um problema. É uma coisa tão básica, né? Mas que muitas pessoas erram nisso, né? No comércio exterior como um todo, né? Na exportação, tem muita nota fiscal de exportação emitida incorretamente. Isso vai dando a Exato. consequência, né? Quando chega no drawback, então, acaba gerando problemas piores, É, porque daí tu já tem aquela situação pronta e tu precisa tentar resolver aquilo em uma DUI, uma nota de exportação que já foi emitida há bastante tempo, muitas vezes, né? exatamente. É aquilo, tá, pessoal? Você vende da forma que você quiser, tá? A unidade de comercialização você vende do jeito que você quiser, tá? Você quer vender por litro, ó, beleza, vende por litro. Só que quando chegar no drawback, você tem que fazer a adequação, né, Senara? Né? Então, assim, Isso, você vende unidade de comercialização é diferente da unidade de medida estatística. E lá no drawback, o que é registrado é a unidade de medida estatística, tá? Que ela está vinculada com a classificação fiscal. Então, presta atenção nisso, porque a gente vê muito erro nesse aspecto, Sinara. Muito é. erro. A gente até tem um webinário aqui, tá? Quem tiver interesse, especificamente de unidade de medida estatística comercializada. Fica a dica, né? Principalmente, quiser encaminhar para alguém Exatamente. esse webinário aí, para alguém que emite as notas fiscais, que faz drawback, tá bem detalhado lá nesse webinário. Exatamente. Exatamente. Bom, Milton, mas acho que era isso que eu tinha preparado, né, para a gente conversar hoje. Vou te pedir para você deixar aí seus contatos. A gente vai deixar aqui na parte descritiva, aqui embaixo do vídeo. Vocês podem clicar aqui e encontrar o Milton nas redes sociais, né? Mas mesmo assim, queria que tu comentasse como vocês atuam, como é que você atua hoje no Tá. mercado, principalmente em Tá. relação a drawback, o que que você faz aí de consultorias, como é que você trabalha? Perfeito. Bom, em termos de redes sociais, pessoal, vocês me acham aí no Instagram, né? É só jogar lá Milton underline Gato. No LinkedIn, eu tô lá também, né? Tem lá minha parte mais voltada profissional. E eu trabalho, como te falei, né, Senara? Eu sou o head da área aduaneira consultiva no escritório. Então a gente trabalha fazendo desde a abertura, o gerenciamento, encerramento do ato concessório, a correção de rumos, o planejamento, né, que é extremamente importante. A gente tem tido a satisfação de trabalhar com empresas de porte e segmentos bastante variados. Trabalha com muita empresa do segmento fármaco, químico, eh, muita empresa metalúrgica, enfim, né, o drawback praticamente não tem uma atividade que ele não possa estar inserido, né? Você tem até atividade agropecuária que você pode aplicar o drawback. Então, o que a gente procura fazer é exatamente direcionar ali, né, tomar as ações necessárias para que a empresa ela possa, né? Fazemos até o gerenciamento, inclusive acompanhamento. Eu não faço os registros, né? Porque eu não sou despachante aduaneiro, eu não faço registro de LI, DI, isso eu não faço. Mas a gente faz o acompanhamento, né? Com vistas aí a que a empresa ela não tenha que arcar aí com pagamento de juros, de multa, né? Fazer todos aqueles cálculos intermináveis ali, calcular imposto por imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, Marinha, né, tudo corrigido com a multa que eu já falei, multa que está limitada a 20%, né, mais a Selic, quer dizer, então a ideia é que a gente não chegue nem próximo disso daí. Tá, então é dessa forma que a gente atua e temos tido êxito, sim, viu, Sinara? A gente tem tido êxito trabalhando ali no sistema, fazendo acompanhamento a cada período ali que a gente julga ser importante, né, compatível com toda a operação, para não ter problema. E aí, pessoal, tenho certeza.
tá? Se você nunca fez drawback, depois que você faz o primeiro, em que você baixa tudo bonitinho, né? Não deve nada, zerou todas as colunas ali, você vai ver, você vai querer fazer o 2, o 3, o 4, o 5, vai contratar ali o sistema da Sinara para fazer os gerenciamentos todos, e aí não para mais. Importante, inclusive, né, Sinara, empresa que exporta, né, produtos acabados, ela tem que trabalhar com o drawback. Se ela não estiver trabalhando com o drawback, ela está tendo prejuízo, com toda certeza. Sim, com certeza. Bom, Milton, muito obrigada aí pela tua Eu que disponibilidade, pelo teu agradeço. tempo. Tenho certeza que foi muito útil aí para todos, né? Agradeço Obrigado. também a quem está nos assistindo, ok? E até uma próxima aí. Próximo ano aí, Até uma vamos fazer próxima. bastante conteúdo novamente, Milton. É verdade, vamos sim. Muito obrigado pela oportunidade, Sinara. Espero que tenha sido realmente útil e eu também fico aí à tua disposição. Que você precisar, conta comigo aqui. Tá, joia. Muito obrigada. Até mais, pessoal.